Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o rei Josias, a sua atitude de arrependimento que não mudou o curso da história, não mudou a determinação de Deus para com o seu país, mas está registrada na Bíblia e serve de lição para nós. As consequências daquilo precisam ser analisadas por nós cristãos hoje também. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Pegou o país já bastante arrasado, o reino do norte já tinha se acabado, Judá estava bastante reduzida, o país era muito pequeno. O rei Josias recebeu o governo das mãos de seu pai, que também arrasou o país. Era um país muito fraco, muito pequeno e insignificante em relação ao resto do mundo. E grandes impérios já estavam se levantando. O Império Assírio se levantou e conquistou uma grande parte do mundo, mas na época de Josias estava caindo o Império Assírio e estava se levantando a Babilônia. E o rei Josias começou a reinar assim. Ele, com 8 anos, não podia reinar. Ele foi guiado por tutores adultos que também não eram maravilhosos nem muito espirituais. Mas com o passar do tempo, ele foi tomando o pé da situação, coibindo coisas erradas, foi dando o tom do governo dele. E lá pelas tantas, aos 18, 20 anos de idade, ele começou a reinar sozinho. E quando ele tomou o pé da situação, e demorou, não foi logo, ele começou a fazer o país se voltar para Deus. Fez uma grande reforma no templo, que estava bastante deteriorado, e era necessário reconstruir aquele templo. Ele começou a fazer uma grande obra ali e reformar o templo. Começou a buscar a Deus, e quando, por ocasião daquelas obras, foram rebuscando os locais fechados do templo, eles descobriram o livro da lei. Nós não temos mais detalhes sobre isso. Alguns acham que foi todo o Pentateuco, outros acham que foi somente o livro de Deuteronômio. De qualquer forma, a Bíblia estava como que perdida, não se voltava para as Escrituras, para a lei de Deus, porque estava perdido, ninguém sabia daquilo. Mas quando foi achado aquele livro, o rei Josias quis logo ter ideia do conteúdo, pediu que lessem o livro para ele. Ele mesmo se inteirou do conteúdo daquele livro e ficou muito quebrantado, arrependido por causa da atitude do povo perante Deus. E aquele livro dizia que se o povo fosse rebelde contra Deus, que seria punido e castigado. O rei Josias entendeu isso, se apavorou diante de Deus, foi tomado por um grande temor a Deus e quis saber o que Deus estava pensando daquela situação. Mandou que consultassem a profetisa Hulda para consultar a Deus, para saber o que Deus estava achando. O rei se quebrantou verdadeiramente, rasgou as suas vestes, se humilhou, provavelmente jejuou e orou e mandou consultar o Senhor, porque ele queria saber o que Deus estava pensando, e mandou então mensageiros até a profetisa Hulda para ouvir o que Deus queria dizer. Ela de fato tinha a palavra de Deus e respondeu que
Deus estava se agradando da atitude do rei e que ele, por causa do quebrantamento, estava agradando a Deus. Porém, o povo já tinha ido longe demais, estava totalmente longe de Deus, e o Senhor diz: visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Interessante, essa foi a palavra de Deus. Olha, não vai adiantar nada o seu quebrantamento como rei para eu mudar o meu desígnio. Já determinei, vai ser tudo cumprido, esse povo vai ser destruído, essa cidade destruída, o templo arrasado, eu já determinei. Mas para você está valendo, porque eu vou retardar o cumprimento disso tudo e vou fazer com que você cumpra seus dias. Ele reinou 31 anos. E você morra em paz, e porque você se quebrantou diante de mim. A partir dali, o rei Josias fez aliança com o povo de seguir o Senhor, procurou destruir os ídolos, trazer o povo à obediência a Deus. Era uma tarefa muito dura, porque o coração do povo estava longe de Deus. E bastou o rei Josias morrer que o povo voltou todo para o pecado, para a idolatria, para tudo aquilo que aborrecia a Deus. Ou seja, o quebrantamento do rei Josias adiantou para ele e para nós, fica como lição. Mas os desígnios de Deus já estavam determinados. O mal era inevitável, viria sobre o reino de Judá. E aí? Deus mostra na Bíblia e confirma por meio das revelações de nossos dias, porque Deus está vivo, o Espírito Santo atua e revela. Na época do Josias, Deus já tinha a lei escrita, mas ele usou a profetisa Hulda para falar coisas específicas. Em nossos dias, o cânon da Bíblia é considerado completo, mas Deus fala ainda em nossos dias através dos seus servos, os profetas. E Deus confirma tudo isso. O mundo está nos dias finais, caminhando para o desfecho daquilo que Jesus chama consumação do século, ou seja, o fim deste mundo, do jeito que ele está. Nós já estamos prestes a ver o arrebatamento da igreja acontecer, a grande tribulação, e depois 7 anos de grande tribulação entra o milênio, o reinado de Jesus aqui na terra. Nós já estamos no limiar disso tudo acontecer, já estamos prestes a ver tudo isso. Não vai adiantar a gente mudar o mundo. Há pessoas que pensam, vamos orar para Deus mudar tudo isso. Você não vai conseguir mudar nada, nem o Brasil, nem sua cidade, nem sua família. Você não muda a sua igreja, não muda a sua família, você não muda nada. Não vai adiantar você querer mudar. Não digo que esteja errado, ore pelo Brasil, mas não vai mudar os desígnios de Deus. Especificamente, orando por um pastor, pelo presidente, por isso, por uma pessoa, a oração tem seus efeitos, mas o curso do mundo não se muda. O apóstolo Pedro escreveu que esse mundo está destinado para fogo e destruição.
Não temos que nos engajar em campanha pela água, pela preservação da água, pela paz, preservação das florestas, ou então mudança da Constituição para ficar mais favorável aos cristãos, coisa desse tipo. O curso do mundo não se muda. O presidente Bolsonaro não vai mudar o curso do mundo. É uma época em que Deus o está abençoando. Ele foi eleito milagrosamente, permaneceu no governo milagrosamente, tem governado por misericórdia de Deus, mas a maioria do povo brasileiro, a maioria do mundo quer continuar o seu curso em direção a Satanás. Eles não querem Deus. Essa oportunidade vai se acabar. A época do rei Josias acabou. Ele reinou 31 anos, sendo que os primeiros anos ele não conseguiu reinar, reinaram por ele. Foi uma época de alegria, de bênção de Deus, de paciência de Deus, mas aquilo tudo acabou. Quando o rei Josias morreu, o país voltou todo para o curso do pecado e para longe de Deus. O Brasil não vai mudar, não vai sair do curso do mundo, ele vai continuar em direção ao fim que o mundo vai ter também. E então, que adianta nós buscarmos o Senhor? Adianta e muito. O propósito de Deus não é mudar o Brasil, é salvar o seu povo. E nisso você pode trabalhar muito. Há muita gente que está apavorada e se apavorando com mensagens alarmistas. O 666, o anticristo, o poder do mundo está dominando. Eles ficam apavorados. Não adianta nada você se apavorar se você não fizer aquilo que Deus quer. Faça a sua parte, pratique a religião verdadeira, santifique a sua vida e busque almas, ganhe pessoas, vá buscar os afastados. Não se acomode, não perca muito tempo em cima do seu celular, da internet. Vá buscar o Senhor e as almas que estão à sua volta. Isso é o que Deus quer para nós. Você não vai mudar a situação do Brasil, mas você pode salvar pessoas. É o que Jesus quer de cada um de nós como Senhor. Ele quer ver quem obedeça, não quem sabe tudo e se alarme com tudo que está acontecendo. Ele quer que você cuide de você e de salvar outros também. É o que Deus está querendo fazer no tempo presente no Brasil. Você entende isto?